Boa noite a todos, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Oh, glória, irmão. Glória a Deus. Hoje, em especial, a Carol quer compartilhar o sermão essa noite. Ela teve alguns desconfortos, alguns problemas de saúde. Eu achei melhor preservar ela em casa e não faltarão oportunidades aí para ela derramar aquilo que de uma forma única o Senhor tem colocado no coração dela. Ela está bem, para a glória de Deus, mas não estava se sentindo aí confortável para estar hoje aqui ou para ir a oração dos irmãos, amém? Então eu confesso que, assim como essa que comentou aqui agora no começo, eu tive, irmãos, não só um dia, mas tem sido uma semana muito agitada para mim também. Na minha vida tem sido algo muito turbulento esses últimos dias. Tem tirado um pouco meu sono, tem tirado às vezes um pouco a minha paz. Eu sou um cara que tem uma agenda muito regrada, sabe? Eu tenho tudo muito programado, como o meu dia vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu já sei tudo que vai acontecer. E muita coisa essa semana saiu no controle, assim, e muitas surpresas, muitas situações confortáveis, mas Deus é bom, como eu sempre me prego aqui na igreja, irmãos. Não é por aquilo que nós vivemos, não é por aquilo que nós estamos vendo, mas nós caminhamos no Senhor por aquilo que nós cremos, em nome de Jesus. Então, eu creio que o Senhor preparou algo especial para mim durante esse período de luta que a gente tem passado em casa, mas Deus é bom, amém, irmão? Eu creio nisso. Essa semana, hoje até eu estava ouvindo louvor, rompendo em fé, e como ele mexeu comigo ali desde aquele começo, daquela adoração, como foi indo, e eu, sabe, eu cheguei a cair lágrimas naquele início daquele louvor. Cada vez que você conhece esse louvor, você conhece isso, sabe? Mexia com o coração. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Glória a Deus, das montanhas e vales, desertos e mares, que agradecem miséria pra perto de ti. Olha agora, as provações são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia! Minha vida se despedirá do seu poder. Não perder ousadia, pouco creio sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, irmãos, aplauda o Senhor, glória a Deus. Apesar de todas as lutas, que possamos estar confiantes, que queremos romper no Senhor, amém, irmão? Então, que você essa noite venha dar-nos glória. Você já viu que não foi só você que teve uma semana difícil, talvez não foi só você que teve um dia difícil, um dia complicado. Então você me ajuda que o cansaço, que talvez o desânimo, que talvez a preocupação sua semanal, ela não venha ser maior do que a sua adoração essa noite, amém? Glória a Deus. Então fala para o seu irmão aí, que bom que você veio hoje, que bom que você veio. Existe uma palavra de Deus no nosso coração, amém, irmão? Então eu quero compartilhar com a igreja hoje um episódio muito conhecido das Escrituras, que foi a volta do nosso Senhor Jesus para Nazaré. Então abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Cristo, conforme escreveu Lucas, a partir do capítulo 4. Iremos ler ali
no versículo 16 em diante. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Esse episódio, irmãos, ele foi narrado pelos outros dois evangelistas também. Tanto Marcos quanto Mateus também registraram esse fato, mas nós iremos hoje acompanhar, seguir a narrativa de Lucas, que eu creio que ele trouxe uma riqueza maior ali nos detalhes a respeito dessa passagem. Então vamos lá, antes da leitura, como você já sabe, Jesus nasceu em casa, aonde? Belém. Tem uns crentes, aqui eu sei que tem uns crentes ainda no meio, glória a Deus que tem. Jesus nasceu em Belém, irmão, Belém, na Judéia, lembra do presépio? Baticina, Belém, tá ligado, né? Então Jesus nasceu em Belém, naquele episódio de Herodes, onde José leva Jesus para aquela região onde vai ter o censo, mas ele cresceu, ele viveu em Nazaré. E o seu ministério começa em Cafarnaum, lá próximo ali à região do Mar da Galileia. Esse é o cenário que Jesus opera, né? Então, antes da leitura aqui que nós temos que ler essa noite, Jesus, nesse momento, dessa narrativa de Lucas, Jesus já curou muita gente, Jesus já operou muitos milagres, Jesus já fez muita gente ficar liberta. Tudo isso naquela região onde o ministério dele começou, ali na Galileia. E as notícias começaram a se espalhar de tal forma, desses grandes feitos do Senhor, e Jesus então ele decide voltar para Nazaré, voltar para onde ele nasceu, onde ele cresceu. Então vamos ao texto, Lucas capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Aqui, irmão, você vai ver agora que Jesus ele não é esses ursinhos carinhosos que muita gente apresenta. O texto diz que Jesus ele entrou ali na sinagoga em um dia de culto normal, numa reunião, abriu o livro sagrado, procurou aonde estava escrito isso e soltou, versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o qual Ele salvará o povo. Versículo 20: Tendo Jesus fechado o livro, Ele o devolveu ao assistente e sentou. Todos da sinagoga ficaram de olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras aqui, irmão, poucas ideias. Era isso. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler. Se Jesus for tão, como que eu posso dizer, tão bem-humorado como Jesus do The Chosen, nessa hora ele falou: o Pai está on, calma. Tudo isso que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Eu estou aqui. E o texto vai continuar. Calma, pessoal. Versículo 22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das suas palavras, cheias de graça e que lhe saíam dos seus lábios. E perguntaram: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim um provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui em sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Aqui esse é o famoso versículo que você já com certeza ouviu do seu antigo pastor, dizendo que a igreja não honra ele, que ele tinha mais prestígio fora do que dentro. Você conhece bem essa história, salvo que muitas vezes você pode ser um ingrato de verdade, ou muitas vezes somente vaidade. Mas Jesus continua dizendo: na verdade eu lhes digo que muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, Elias não foi enviado a nenhuma delas de Israel, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Aqui Jesus está entrando no clima dos caras.
caras estão querendo tirar uma, Jesus ele está entrando, ele está vendo ali que os burburinhos já estavam começando a acontecer, já estava começando uma conversinha, os sinais tinham acompanhado Jesus, tudo aquilo que estava acontecendo em Cafarnaum, todos eles já sabiam, todo o povo sabia o que estava acontecendo, da forma que Jesus leu, os pobres eles estavam sendo evangelizados, os cegos eles começaram a enxergar lá em Cafarnaum, os cativos começaram a ser libertos, aí os caras para tirar uma com Jesus, falaram assim, legal que aconteceu tudo isso, mas e aqui? E aqui onde você nasceu? Tudo isso que você foi, pá, você fez lá, mas e aqui? Aonde você cresceu? Aqui no meio das pessoas que te conhecem. Se você é bichão mesmo, Jesus, por que aqui não está acontecendo as coisas que estavam acontecendo lá em Cafarnaum? Então faz aqui em Nazaré aquilo tudo que você permitiu. Todos esses sinais que operaram tão longe, faz aqui agora em nosso meio. E eles começam a tirar uma com Jesus. Começam a querer tirar uma e Jesus diz, mas espera aí, vocês conhecem bem, vocês recebem aqui o profeta Elias como o profeta do Senhor. Acredito que nesse momento todos confirmaram com a cabeça. E aí Jesus ele diz, quando os céus se fecharam, quando ficou aqueles 3 anos de seca, quando o profeta disse que não caía nenhuma gota de água, existiam muitas viúvas em Israel, passando necessidade. Mas assim aprova o Senhor, que foi uma viúva estrangeira lá da terra de Sidom, lá de Sarepta, que recebeu um milagre. E aí eu imagino que os caras ficaram assim, já veio falar o que esse cara está falando, e Jesus continua, e com certeza vocês conhecem também o profeta Eliseu. E vocês sabem que na época de Eliseu existiam muitos leprosos, muitos homens que também tinham lepra em Israel. Mas aprova o Senhor que um homem vindo lá da Síria, um estrangeiro, fosse curado da lepra. Apenas este, que não era de Israel. E aqui, irmão, em outras palavras, Jesus está dizendo: o meu Pai não tem compromisso com gente hipócrita que está do lado de dentro, mas não vive. Por isso que eu também não. Jesus ele está deixando muito claro aqui para nós, base, e agora ele fala para nós, igreja do Jardim de Abril, não vem falar que são crentes, que estão aguardando um milagre, que só pelo fato que vem numa igreja de domingo, de quinta-feira. Não fale que você é um discípulo meu, só pelo fato de você andar com um terno brilhoso, uma Bíblia embaixo do braço. Não espere que os sinais aconteçam no meio de vocês, se as pessoas de fora têm demonstrado mais fé, têm demonstrado mais confiança do que vocês que se dizem cristãos. Sabe aquilo que o profeta Isaías vai dizer, Isaías 29, versículo 13? Ele diz assim: que muitos se aproximam de mim com os seus lábios, muitos existem na minha boca adoração, mas o coração está distante. O seu coração consiste somente com temor, não pelo Senhor, mas em mandamentos criados por homens. São pessoas que estão reféns, não passam de doutrinas criadas por homens e não vivem o Evangelho do Senhor. Jesus ele está dizendo ali para aqueles caras: eu não tenho compromisso com os brincalhões, com os fanfarrões. Problema todo mundo passa, necessidade todo mundo tem. A questão é quem está disposto a ter fé, que mediante também as adversidades, mediante também a enfermidade, eu sou Deus. Porque muitas vezes vocês estão aguardando algo, mas vocês não estão vivendo. Falta fé. Por faltar fé, eu não consegui operar no nosso meio. Eu não consegui operar em Nazaré. Jesus ele diz: eu cresci com vocês. Eu vivi aqui com vocês em Nazaré. Eu poderia ter derramado no meio de vocês o que nós acabamos de ler. Mas como vocês não têm fé, como vocês não tiveram um coração disponível e não acreditaram, eu fiz muito pouco em Nazaré, perto do que eu fiz fora. O que nós acabamos de ler, o texto vai dizer no versículo 28. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e levaram até o alto do monte, sobre qual a cidade estava edificada, para jogar ele de lá. Versículo 30, Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Imagina que clima bem gostosinho, né, irmão? Um culto de sábado, um Shabbat judeu, os caras iam para a sinagoga, Jesus se levanta ali no meio, pega a palavra, solta essa bomba. Imagina o climão que ficou. Esse foi o texto dessa noite. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar.
vou entrar na palavra. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Jesus, pela exposição da tua palavra. Nós te amamos, Senhor, e te queremos mais e mais. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eis-me aqui, Senhor, me usa da tua maneira, da tua forma. Que o Senhor venha abrir agora todo entendimento, que o Senhor venha abrir agora o nosso coração, Pai. Nós cremos, Pai, que hoje é uma noite de transformação, uma transformação de mentalidade, uma transformação no nosso interior, Pai. Nós cremos que sairemos daqui mudados pelo poder da tua palavra. Nós chamamos Jesus, eis aqui a tua igreja, em nome de Jesus. Fala que nós ouvimos. Amém e amém. Amém, irmão? Dado então essa leitura, eu quero aplicar essa mensagem de uma forma muito direta. Jesus, ele cresceu em Nazaré, então ele era muito íntimo, ele era conhecido daquelas pessoas. Era o lugar que ele cresceu. O seu ministério com 30 anos começou a florar, e quando ele ia começar a fluir no seu ministério, ele decidiu ir para Cafarnaum. Essa intimidade que ele cresceu e viveu naquela região fez com que muitos se questionassem quando ele volta. Muitos questionaram, dizendo: mas peraí, você não é o filho do seu Zé? Você não é o filho do Zezé lá da Maria, o carpinteiro? O que você está metendo louco agora? Como assim? E os caras começaram a questionar e aprender. A primeira lição dessa noite, sabe, irmãos? E isso nós temos que levar isso para a vida. Seja a nossa vida ministerial, seja a nossa vida profissional, seja a nossa vida familiar. Em tudo nós precisamos carregar isso. Pessoas sempre vão querer nos descredibilizar, lembrando de quem nós somos um dia. Pessoas vão sempre querer nos desmerecer, lembrando de um passado que nós tivemos um dia. Pessoas sempre vão querer lembrar de onde você veio para te descredibilizar quem você é hoje, o que você vive hoje. Sempre vão querer te lembrar quem você era lá atrás, esquecendo quem você é hoje. Isso não foi diferente com Jesus. Às vezes com você já passou diversas vezes isso, mas você não era aquele menino lá que estudou na escola pública? Ô, mas você, quem é você que não gostava nem de ler e estudar? Como assim agora está com essa promoção, está fazendo alguma coisa errada? Peraí, como assim você conseguiu essa oportunidade? Você era um péssimo cara, você não fazia nada. Como assim? Você era o filho daquele casal lá que o pai batia na mãe, sua mulher, sua mãe vivia traindo seu pai. Sério que agora você quer falar de casamento comigo? Quantas e quantas vezes, irmãos, as pessoas vão ficar lembrando, questionando você pelo passado que um dia você teve. Você era um zero à esquerda e agora você quer dar lição de moral. Agora você quer dizer alguma coisa. Quem é você para querer falar alguma coisa? Eu te conheço, em outras palavras, eu sei de onde você veio. Eu sei quem você é. Não adianta meter toda essa banca, porque eu sei qual é a sua. Eu sei o que você está querendo. Quem é você para me chamar para ir para a igreja? Você? Eu sempre tive uma vida melhor que a sua, eu nunca desviei, você desviou. Agora porque está indo na igreja, está me chamando para ir para a igreja. Quantas e quantas vezes nós vivemos isso, irmão? Como assim você vai ter algo para me dizer? Sempre eu vivi tão bonitinho, sério que Deus está usando você? Eu que tenho mais tempo de igreja, eu que tenho mais tempo com o Senhor, como assim você chega agora? Quantas e quantas vezes a gente lida com situações assim na vida, irmão? No ministério, chegou agora e você já quer oportunidade, chegou agora e você já quer se envolver. Sempre a gente fica lembrando: eu te conheço, pô, eu conheço você, eu sei da sua história, da outra empresa, eu sei a sua história da outra igreja, pô, eu sei a sua história, como você era, que você tratava sua mãe quando você era adolescente. Sempre as pessoas querem descredibilizar, irmão. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso na vida, irmãos? Todos aqui sabem. Na minha juventude eu era um crente, irmão. Ou melhor, eu era uma criança, um adolescente, fui por muito tempo um jovem que não era crente. Eu não queria saber das coisas do Senhor, irmão. Eu tinha, claro, uma vida toda torta, porque eu não tinha esse desejo, eu não tinha sido encontrado pelo Senhor. E isso, irmão, não é uma novidade.
que moram aqui a 7 minutos. Nunca tiveram coragem de viver algo que se um dia orou tanto, clamou tanto, pô, hoje eu preciso ver aquilo que um dia eu orei, aquilo que um dia eu pedi para o Senhor, aquilo que eu falei, Senhor, tem que mudar a vida desse menino. Com certeza, irmãos, aqui a nossa igreja não é uma igreja nichada, mas você é o cara mais jovem, mais circulado. Nós temos aqui idosos, nós temos aqui jovens, nós temos adolescentes, nós temos crianças. Nós somos a igreja do Senhor. Com certeza, eu digo, a nossa igreja combinaria muito bem com várias dessas pessoas que um dia oraram por mim, sabe, irmão? Mas elas jamais se sujeitariam à imagem do Avelar. Ah, não. Como assim? Lá não. Ele é o pastor? Peraí, eu sei o que ele fez. Aquele menino lá, aquele moleque que fazia tudo aquilo, como assim? Agora ele mudou? Sempre as pessoas vão tentar fazer isso. Isso nos mostra, irmão. Isso tem que refletir. Eu estou dando o meu exemplo, mas eu sei que você consegue aplicar o seu. Muitas vezes a gente crê que o Senhor transforma, mas não estamos prontos para viver a partir de uma transformação que Ele fez. A gente acredita que o Senhor pode mudar o caráter do meu marido, mas aí quando o cara começa a ter frutos de mudança, você começa a jogar na cara. Está enganando quem? Eu sei que você é um relaxado. Sempre fica lembrando do passado. A gente acredita que Deus pode mudar, mas nós não estamos preparados para viver a partir de uma mudança que Ele fez. Nós parece que nós não, na real, muitos de nós não acreditamos que o Senhor pode mudar alguém. A gente ora, mas a gente não acredita que uma pessoa pode ser de fato um caráter transformado. Uma mudança verdadeira. Principalmente pessoas próximas. Pessoas que a gente caminhou junto. Pessoas que a gente conheceu desde pequeno. A gente não acredita que existe uma mudança. Sabe? Muitas pessoas podem pensar, peraí, mas eu nunca bebi. Eu nunca fiz nada, eu nunca me desviei. Como assim Deus estava usando aquele cara que estava sempre desviado, não queria saber de nada por nada? Eu não aceito. Sempre vai vir uma oposição dessa, irmão. Os caras estavam tirando com Jesus. Como assim? Você é o cara, o filho do seu Zé. O que é que você está falando que se cumpriu agora? Isso vai acontecer com você também, irmão. Muitas pessoas não vão acreditar na sua vocação. Muitas pessoas não vão acreditar naquilo que você foi chamado. Muitas pessoas não estão preparadas para viver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas, irmão, isso na verdade mostra uma vergonha que tem no coração de cada uma dessas pessoas. Uma vergonha, irmão, porque se tivesse tido coragem, se tivesse tido fé, se tivesse tido disponibilidade, Deus não teria que usar um cara que recém se converteu. Deus não teria que levantar alguém que estava perdido, se o cara que estava posicionado estivesse preparado e com coragem para vir. Quantas e quantas vezes, irmão, muita gente fica nessa, presa em sua vida, presa nas coisas, porque esquece que nós, na verdade, todos aqui somos carentes da graça do Senhor, irmão. Ninguém aqui, se você foi alguém que, para a glória de Deus, sabe, nunca se desviou, casou bonitinho, puro, aleluia, bendito é o nome do Senhor, mas da mesma forma que um cara que se converteu mês passado, ele é carente da graça do Senhor. Cada um de nós também somos, irmãos. Não existe ninguém aqui que pode falar, não, Deus deveria me usar. Não, eu agi de forma perfeita. Não tem porquê. Nós sempre gostamos de lembrar e menosprezar as coisas dos outros, irmão. Estou dando aqui um exemplo, mas ninguém aqui me conheceu. Mas eu quero que você entre nesse exemplo. Sempre as pessoas vão te desmerecer. Sempre as pessoas vão querer te descredibilizar. Sempre as pessoas vão querer te desanimar. Jesus está dizendo quantos e quantos leprosos tinham naquele tempo. Quantas e quantas pessoas estavam precisando de um milagre no tempo de Eliseu. Quantas e quantas pessoas estavam querendo viver algo ali que o Senhor teve que escolher um sírio, um estrangeiro, um cara de fora para viver. Sabe, irmão? Algo que era para Israel viver, pela falta de fé do povo, o Senhor teve que chamar Naamã, um estrangeiro lá da Síria, para viver. Quantas e quantas coisas, igreja, que eu e você estamos perdendo por falta de fé. Tem milagre pipocando perto de você, mas não acontece com você porque você não tem fé. Você não acredita. Você não está disponível. Nossa, pastor, mas por quê? Por que aconteceu com Naamã, um sírio, um estrangeiro, se Israel tinha tantos
forma superficial, não estão vivendo de fato a verdade, não estão vivendo compromissos. Muitas pessoas são apenas religiosas, se preocupam muito mais com o exterior, se preocupam muito mais com a aparência, o verdadeiro típico fariseu da época, aquele cara que estava na estica, jeito de crente, tudo de crente, mas não conseguia enxergar aquilo que Jesus estava vivendo na época, quem era o nosso Senhor. Quantas e quantas vezes, irmão, você não consegue ver o mover de Deus, o operar de Deus, porque você fica olhando o vaso que Ele está usando, que é um vaso de barro, carente da graça. Às vezes você deixa de viver coisas com pessoas, porque você fala, eu conheço essa pessoa, eu sei que essa pessoa é, para, não vem agora meter essa não. São pessoas que se acham boas demais. Às vezes a gente se acha bom demais para se sujeitar ao milagre do outro, para viver a transformação do outro. Opa, eu não preciso, eu não quero ser o instrumento, eu não quero ser quem vai receber o milagre, eu quero ser o canal que vai operar, porque eu já fui mestre da EBD. Quantas e quantas vezes a gente acha que nós temos méritos diante do Senhor e a gente fica, não recebe essas coisas não. Jesus, ele cresceu em Nazaré, irmãos, no meio daquelas pessoas, no meio daquele povo, mas eles não entenderam a unção, eles não entenderam que o Espírito do Senhor estava ali sobre ele. Eles não conseguiram ver, e eles ficaram sem receber muitos milagres, como nós lemos aqui, por ficar lembrando do passado, por ficar lembrando de águas passadas, por ficarem lembrando de uma história que já tinha passado, irmão. Você não é o filho do José, como eu falei domingo passado no sermão, irmão. Irmão, acho que foi a última vez que o nome de José aparece, porque com certeza muitos teólogos emplacam isso, que José ele morre muito antes do ministério público de Jesus. Nenhum evangelista ele menciona José, mas os caras querem descredibilizar. Os caras querem, não, você está fazendo isso. Mateus 13, versículo 58 vai dizer, Jesus ele poderia ter feito muitos milagres em Nazaré, mas pela falta de fé deles, ocorreram poucos. Sabe, irmão, o povo de Israel estava sem fé. O povo de Israel estava com tanta fé que precisou vir Naamã lá da Síria para viver um milagre no meio deles. O povo de Israel estava tão sem fé que precisou levar Elias lá para Sarepta para operar um milagre para uma viúva que não era do povo de Israel, porque o povo estava sem fé. Sabe, Vaz, o Senhor está falando para mim e para você essa noite. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como está a sua fé? Como está a sua confiança no Senhor? Não adianta ter fé aqui dentro e a hora que chega lá fora, diante de uma semana ruim, diante de dias difíceis, você não tem a mesma fé para acreditar que o Senhor é maior que os seus problemas, que o Senhor é poderoso para operar, que todo esse levante, que essa situação que você pode estar vivendo, um dia vai se tornar testemunho, e viver confiante, com a fé firmada nisso, irmão. Jesus ele está dizendo isso, está sendo muito enfático. Para de ficar olhando para o passado, pare de ficar olhando para as coisas que se passaram. Você não está mais lá, você não está mais lá. Aquele povo estava perguntando, você não é o filho de José? Você não é o filho de José, Gamaliel, o carpinteiro? E o Senhor está falando, se você não confiar, se os de dentro não confiam, eu faço os de fora. Se os daqui não confiar, eu vou continuar fazendo, só que eu vou fazendo os de fora. Eu vim e cresci no meio de vocês. E aqui eu conjecturo, irmão. Acredito que talvez Nazaré era para ser um lugar do estouro. Só que eles não acreditaram. Jesus não mudou quem era para ser. Ele continuou fazendo, só que aonde tinha fé, aonde eles confiavam. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu e você não estamos vivendo coisas com o Senhor. Pessoas do nosso lado estão vivendo porque nos falta fé. Às vezes a gente acha, não, mas eu sou mais crente, por que não acontece comigo? Falta humildade, falta um coração quebrantado, como o Wesley falou. De falar, Senhor, faz alguma coisa na minha vida, Deus. Muda a minha história, Senhor. Jesus está dizendo, se você não tiver fé, eu faço com o seu irmão. Se vocês não acreditam, Nazaré, eu fiz aonde tinha fé. Sabe, irmãos, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Veio pessoas de fora para receber milagres que eram os de dentro.
Você conhece a passagem, Jesus ali na mesa com aquela mulher, e a mulher pedindo um milagre para Jesus, e aí Jesus diz: não, mas não cabe o pão, eu vim trazer para os filhos. E ela diz: mas até na mesa as migalhas caem para os cachorros. E aí Jesus diz: grande foi a tua fé, grande foi teu discernimento para conseguir dizer isso. Sabe, irmão, os milagres às vezes que era para acontecer para a igreja, está acontecendo fora da igreja, porque a igreja está sem fé, a igreja não está viva, não está ardendo, sabe? Louvores bonitos, mas muitas vezes a gente não tem o coração em chamas, irmão, coração em chamas. Glória a Deus pelo repertório dessa noite, irmão, mas era para a gente estar, irmão. O cansaço não pode ser maior que a nossa adoração, irmão. Sabe, irmão, eu vou falar para vocês, irmão, às vezes você pode olhar assim e falar: mano, irmão, minha semana está embaçada. É muito B.O., é muito B.O. É uns levantes que eu falo: meu Deus do céu, tudo aconteceu essa semana. Tudo aconteceu essa semana. Mas, irmão, isso não pode me parar. Isso não pode te parar. Às vezes a gente condiciona a nossa fé, a gente condiciona a nossa adoração com aquilo que nós estamos vendo. Ah, não, está tudo de boa, eu vou dar glória a Deus. Está tudo de boa. Não pode ser assim, irmãos. Pela falta de fé, os milagres não aconteceram em Nazaré. O grande Lucas vai relatar, Lucas 7, versículo 47. E isso, irmão, mostra o que muitas pessoas às vezes não entendem. E eu vivi isso muito tempo, sabe? Porque muitos caras eu olhava e falei: cara, esse cara já pegou para mim. Mano, esse cara, ele nunca desviou. Mas o porquê que ele não rompe? O porquê que esse cara não destrava? Mano, esse cara ia com a Bíblia na igreja, na escola, mano. Pô, esse cara metia umas exortações na minha cara, falava: mano, você é safado, você vai queimar no inferno, porque seu pai te leva na igreja, eu te vejo lá na igreja, você é safado. Falava, e aí hoje você vê o cara não rompe, o cara não faz nada. Irmão, muitas vezes eu entendo esse texto de Lucas 7,47, que diz assim: aqueles que muito foram perdoados, muitos amam. Às vezes o cara acha que assim, sabe, eu nunca desviei, eu nunca fiz nada errado, eu não preciso me lançar assim. Se lançar é para quem está destruído, se lançar é para aquele cara todo pecado, todo bagunçado com a vida. Um cara para se quebrantar é um cara que está todo zoado, não é para mim. Logo eu, sou bichão, nunca desviei, casei virgem, estou todo bonito. Eu vou me quebrantar diante do Senhor? Se quebrantar é o cara que foi encontrado ontem, por viciado. Quantas e quantas vezes a gente acha que é assim, irmão? Quantas e quantas vezes, de forma involuntária, a gente tem levado a nossa vida assim, irmão? Porque parece que a gente não entendeu que muito fomos perdoados. Muito fomos perdoados. Eu vejo, irmão, uma extravagância, às vezes, de alguns irmãos recém-convertidos. Eu fico apaixonado, porque o cara fica doido, o cara quer operar, porque ele entendeu a vida que ele tinha e aquilo que Jesus levou ele. Aquele que muito foi perdoado, irmão, muito é amado, muito se envolve, muito se entrega, muito se derrama. E às vezes a gente fica frio porque a gente acha: não, se entregar para o Senhor não é para mim. Se entregar para o Senhor é para quem está mais derrubado que eu. Para aquela pessoa que está passando lutas mais pesadas. A minha luta está aqui, eu estou de boa, eu faço jejum. Quantas e quantas vezes, irmão, nós não entendemos isso? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós lidamos dessa forma, irmão? Não entendemos que somos carentes todos da graça do Senhor. O que mais foi perdoado, o que se sente menos, irmão, todos nós somos carentes da graça do Senhor. E isso é um reflexo do porquê que muitos pecados, muitos milagres estão pipocando às vezes ao seu lado e não acontece com você. Muita coisa está acontecendo do seu lado, você fala: peraí, comigo não está? Está faltando fé, está faltando coragem. Tudo tinha para acontecer em Nazaré. Tudo poderia ter acontecido em Nazaré. Ele cresceu ali, ele viveu ali, ele conhecia demais aquele lugar, mas não tinham fé. As pessoas não estavam disponíveis para viver aquilo que o Senhor tinha chamado. As pessoas estavam fechadas, irmão. Às vezes você deixou isso entrar no seu coração, sabe? Você acha que
Deus só vai conseguir operar em pessoas que são piores que você. Às vezes você não consegue, você se acha tão bom que você não consegue se submeter a pessoas mais desqualificadas que você. Olha como isso é verdade. Às vezes a gente fala, e eu confesso que eu já fui assim um dia. Eu falo, mano, não tem como eu me sujeitar a essa situação. Mano, de verdade, não tem cabimento esse cara. Não tem cabimento essa pessoa. Quantas e quantas vezes a gente se acha tão bom a ponto de falar, não, eu não me submeto a essa situação. Nós achamos que a pessoa é uma pessoa reprovada, quando na verdade é uma pessoa aprovada pelo Senhor, mas aos nossos olhos ela está desqualificada. Jesus, ele disse, igreja, Nazaré tinha muitas coisas para fazer no meio de vocês, mas pela falta de fé de vocês eu decidi fazer nas cidades vizinhas, eu decidi fazer em outro lugar. Vocês tinham muitos crentes aqui, muito judeu tinha aqui, vocês estão aí aguardando até hoje o Messias, só que vocês não acreditaram quem eu sou, e por isso eu tive que fazer aonde acreditava. Vocês não estavam com o coração em chamas, vocês não estavam ardendo. Aí eu fui fazer onde estava ardendo, e muitas vezes não estava ardendo dentro da igreja. E você, o fato de você estar dentro da igreja, você achou que era ali que ia acontecer. Sabe, irmão, que nós possamos ter orações, irmão, eu diversas vezes essa oração. Senhor, eu não sei o que e aonde o Senhor está fazendo, mas não me deixe de fora. Porque às vezes a gente fica achando, não, só vai acontecer aqui. Senhor, quando acontecer aqui, eu estou dentro. Só que tem que acontecer ali fora. E aí a gente fica fora. Jesus estava no meio deles. Jesus estava no meio deles. Ao invés de viver aquilo que Jesus estava pregando, anunciando, eles estavam presos no passado. Presos no passado. Cara, você é o filho do José. Cara, você é o filho da Dona Maria. Que perspectiva que você quer gerar? Será que existe alguém aqui essa noite, irmão? Alguém assim que tem sido desencorajado, sabe? Ou alguém que tem desacreditado de pessoas? Você tem desacreditado de oportunidades por falar assim, mano, não vai sair uma oportunidade boa desse cara. Não vai sair um negócio bom dessa pessoa. Não, eu não vou ter esse tempo para trocar ideia com essa pessoa aqui, porque não vai sair nada de bom naquele lugar ali. Você é louco? Eu sou mais crente que ela. Eu estudei melhor. E a gente limita aquilo que o Senhor pode fazer, porque a gente já entra preso com a ótica do passado, preso de quem as pessoas eram. Nós somos um povo que acredita que Deus transforma, mas nós não estamos preparados para viver com pessoas transformadas. A gente não está preparado para viver sem a ótica do passado, sem olhar o pecado de ontem. A igreja hoje ela acolhe a pessoa, mas parece que depois ela aponta o dedo, fazendo de tudo quase para a pessoa sair. Ele esqueceu que ele era uma velha natureza, mas a igreja fica lembrando, o povo fica lembrando, cara, fica toda hora jogando na cara. Às vezes você é alguém que tem sentido assim, ou tem feito isso com pessoas, irmão. Hoje é uma noite de arrependimento, é uma noite que o Senhor abre uma oportunidade para você mudar essa ótica, esse preconceito que você tem, essa ótica que você tem olhado. Pare de olhar para o passado, irmão. Não interessa quem você era ontem, confie que Deus pode mudar o seu amanhã, mas para isso tenha fé hoje. Tenha fé hoje. Queime pelo Senhor hoje, se mova em fé hoje, irmão. Sabe? Agora, se você está do outro lado da mesa, se você é daqueles que estão vivendo uma injustiça, você se sente que as pessoas não têm te dado credibilidade, tem uma coisa, irmão, a ingratidão sempre vai existir. Ouve na mesa de Jesus, não vai deixar de haver na sua. Se nós somos discípulos do Senhor, saiba lidar com esse tipo de situação, saiba lidar com esse tipo de pessoa, irmão. O reconhecimento dos de fora sempre vai vir antes do que você está dentro. Começa a viver assim de boa, irmão. Você vai abrir um negócio, irmão, é mais fácil o seu amigo comprar do lado do que comprar com você. Isso é normal, irmão. Não fique triste, não fique abalado. Você está vendendo um negócio, é mais fácil o seu vizinho comprar no outro bairro do que comprar com você, que é porta por porta. Os dois crentes. Porque muita gente, irmão, fala para você, cara, eu desejo o seu bem. Wesley, eu desejo o seu bem. Mas é sempre com aquela competição boba. Mano, nunca pode estar melhor que eu. Desejo que você estoure, mas
para onde tinha fé. E ele não continuou, ele não parou de trabalhar, ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Independente que ali eles não tinham fé para operar milagre, ele continuou fazendo milagre onde tinha fé, onde tinha um coração ardente, onde tinham pessoas com esperança, onde tinham pessoas que estavam perdidas. Como Jesus diz, eu não vim para aqueles que se acham cristãos sadios, para aqueles que se acham cristãos bons, mas eu vim para aqueles que entenderam a sua natureza e são carentes do meu favor, carentes do meu poder. Então eu não vou ficar perdendo tempo com você, que você acha que você é o par. Eu vou ir aonde as pessoas estão entendendo que precisam do meu favor. E todos precisam, mas cabe a fé de entender, Senhor, vem e faz na minha vida. Vem e faz na minha vida, Senhor. Sabe, irmão? Saiba lidar com essas coisas. Dificilmente, irmão, dificilmente o cara vai falar assim: não, eu vou abençoar o negócio do Lucas. Dificilmente, irmão, não. O pensamento é assim: eu não vou fazer o Lucas estourar, eu conheço ele. Eu não vou apoiar o projeto do Vini, eu conheço. Sabe, irmão, isso que eu falo assim, pode parecer estranho, mas olha para a sua vida. Olha para a sua vida, quando você faz algo, quantas pessoas te apoiam de dentro? Você recebe mais o reconhecimento dos de fora, você recebe mais o elogio, a parceria daqueles que não andam lado a lado com você, do que de fato daqueles que você às vezes nunca viu. Como eu dei um exemplo aqui, irmão, tem pessoas da minha família, irmão, que nunca vieram, e tem pessoas de outro estado que assistem o nosso culto. Olha que coisa louca, olha que coisa maluca isso. Olha que negócio que você fala: como assim? Saiba viver assim, saiba entender que as coisas são assim, irmão. Saiba que as coisas são assim. Se blinde dessa raça, igreja. Se blinde, saiba que elas vão viver, elas vão ter o seu dia a dia. Que isso não venha te desanimar, mas que você continue fazendo o que precisa ser feito, independente se as pessoas estão reconhecendo, independente se o reconhecimento não vem de perto, irmão. Porque o crente de verdade, irmão, ele não faz as coisas por reconhecimento, mas ele faz por vocação, é por chamado. Se ninguém reconhecer, estou fazendo porque fui chamado para fazer. Essa que tem que dar a sua motivação. Viva por aquilo que o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou para se lançar, extravasar em um culto, não se guarde. O que vão pensar de mim? O que vão achar de eu me ajoelhar? O que vão achar se eu chorar? Irmão, exponha as suas vulnerabilidades diante do Senhor e abra o seu coração diante do Senhor, irmão. Se rasgue. Você não precisa achar que você é um Superman, uma super mulher, sabe? Muitas vezes a gente faz isso e impede que milagres aconteçam. Nazaré, os caras se achavam tão pá. Talvez nas rodas os caras falavam: Jesus está fazendo os negócios aí, cresceu com nós aqui, cria nossa. Mas não viveram. Não viveram. Às vezes você está numa atmosfera de milagre, mas você está tão blindado que você não consegue viver o milagre que está acontecendo. Os caras poderiam falar, e falaram. Cresceu com a gente, viveu com a gente, e a gente não viveu aquilo que era para a gente. A gente estava no lugar certo, mas não estava com o coração errado. Às vezes você pode estar na igreja certa, você pode estar no dia certo, no culto certo, na atmosfera certa, mas se você estiver com o coração errado, você não vai viver, irmão. E aí talvez o visitante que nem era da igreja viveu uma atmosfera que você não viveu, porque faltava fé, faltava acreditar. Milagres acontecendo com o povo de fora, porque os de dentro não estavam com fé. Milagres acontecendo, irmão. Que você não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Que você não pare de se movimentar naquilo que o Senhor te chamou, irmão. Independente se as pessoas vão estar acreditando ou não, não faça por reconhecimento de pessoas, irmão. Não faça com a convicção: estou fazendo para Deus. Estou me lançando diante do Senhor. Estou vivendo com fé para o meu Deus. Eu não estou refém do que as pessoas vão achar. Eu não quero fazer média porque minha liderança, meu pastor vai achar. Mas eu vivo para o Senhor. Eu me entrego para o Senhor. Sabe, irmão, se isso de fato tivesse no coração, muitas e muitas pessoas não se desviariam. Quando um líder cai, quando um líder é exposto à safadeza dele, porque ninguém está de fato pela fé no Senhor, as pessoas estão pelo cara,
estão porque o cara é famoso, estão porque o cara é bichão, sabe? Não estão com o Senhor. E aí um vacilo que o cara dá, e aqui eu não estou passando pano não, que pastor é outra regra. Não tem essas coisas para pastor não. Não tem. Isso, pecado fundamental não. Ninguém teve um negócio assim, obrigado a ser pastor, isso é uma vocação. Então você honra a sua vocação. Não existe, você vai ter segunda chance para pastor, irmão. Só se não haver outro homem. Só se não haver outro homem que o cara pode fazer alguma coisa. Senão, irmão, o cara foi chamado para fazer aquilo. Para mim não existe um negócio desse, irmão. Não existe, irmão. Ah, o pastor caiu e adultério. Você está maluco, cara. Você está louco, cara. O pecado é fundamental. Não existe, irmão. Ninguém te chamou para ser pastor. Firma, irmão. Não, mas ele vai voltar quando? Quando Jesus voltar, irmão. Não tem outro cara para pegar. Não tem outro cara para ser pastor. O cara precisa voltar para o microfone. O cara vai na safadeza, desce na igreja e já aceita o cara de volta. O cara está no terceiro casamento e está pregando sobre a sua família. Está falando que sua família vai ser bênção no terceiro casamento. Porque muitas vezes a gente está o quê? Fechado com o cara. O cara pode fazer o que for. Estou fechado com o cara. E é por isso que a gente se perde, irmão. E o texto finaliza com Lucas narrando no versículo 28. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram e arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para não jogar ali de cima. Sempre vão ter pessoas, irmãos, desejando e pensando o pior de você, planejando talvez o pior de você. Sempre vão ter pessoas pensando isso, mas que você, em nome de Jesus, consiga descansar no Senhor, que maior que toda inveja, maior que todo atrito, maior que toda competitividade, maior que todo cansaço, maior que toda ingratidão, é o nosso Deus, irmão. É o nosso Deus, irmão. Ele é maior que tudo isso. Ele é maior que todo cenário ruim, que toda conta bancária talvez negativa, de todo estresse conjugal, de todo estresse familiar com seus filhos. Ele é maior, irmão. Tenha isso no seu coração. Ele é maior, irmão, do que o seu cansaço, que muitas vezes nós estamos aqui enfoguetados no domingo e numa quinta-feira a gente está meio a bomba. Ai, cansado, Jesus, estou cansado. Irmão, queira mais do Senhor, busque por mais do Senhor. Sabe, irmão, um dia de fato vai ser o seu último culto. Não sei quando vai ser o meu último. Todo dia, irmão, todo dia. Você pode achar que é um clichê de pastor, não é. Todo dia eu estou aqui como se fosse minha última vez, irmão, entregando tudo que eu posso, tudo que eu tenho. Que assim seja o seu coração. Vou ir lá no culto lá não? Pode ser que hoje seja a última vez que eu vou estar orando ao Senhor na comunhão dos santos. Pode ser que seja a última vez. Então que seja a vez, que seja a noite. Sabe, irmão? Toda vez, eu quero que você fique de pé, que eu já não estou com esposa, senão eu vou me perder aqui na hora e eu estou emocionado. Toda vez, irmão, entenda isso. Eu preparo algo, estou preparando, estou orando, falando com Deus, e eu falo, Senhor, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de mudança, que seja uma noite de manifestação do teu poder. Sabe, Deus, eu não sei quem vai estar lá, eu não sei quantos estarão, mas que o Senhor esteja, Pai, que o Senhor nos envolva naquele lugar, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer no culto hoje à noite, todos os dias, irmão, você pode ter certeza que a minha oração é essa. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no culto, Pai, mas não me deixe de fora, Senhor. Eu quero viver, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração, irmão. Todos os dias, irmão, todos os dias, queira viver a sua melhor estação no Senhor, a sua melhor, como os coach falam, seja a sua melhor versão, vai todo dia no Senhor, irmão. Todo dia querendo ser um homem melhor, todo dia querendo ser uma mulher melhor, todo dia querendo ser um servo melhor, todo dia sendo alguém mais grato ao Senhor. Sabe? Só faz uma breve reflexão. Qual foi a última vez que você falou, Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz, sem ser na nossa ceia, de uma forma coletiva eu envolvo aqui todo mundo. Quando que você falou, Jesus, obrigado, Pai, por aquela obra, por aquele plano perfeito na minha vida, Jesus, porque se dependesse de mim, se dependesse de eu querer ser um cara que acorda cedo para ir beber e tá todos os
raiva de você, pelas coisas que você está vivendo. Se você ainda consegue ser confrontado, agradeça ao Senhor Jesus, porque tem muitos amigos que estão afundados em pecados, eles não estão nem aí. Obrigado, porque o Senhor ainda está me alertando, o Senhor ainda está me chacoalhando, Senhor. Sabe, irmão, é um coração grato, irmão. É um coração grato, não somente pedindo coisas e mais coisas, irmão, pedindo soluções de problemas, irmão, mas é um coração dizendo: Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez, Pai. Obrigado, Pai, que eu não venha negociar minha fé, Jesus, que eu não venha ser um crente bom no dia de sol e um crente zezão no dia de chuva. Não, Senhor, eu creio que o Senhor é fiel no dia bom e no dia mau. Eu vou ser alguém grato e fiel ao Senhor no mês bom e no mês mau, Jesus. Eu não me movo por aquilo que eu estou vendo, eu não me movo pela economia, eu não me movo pela política, eu não me movo por oportunidades, eu me movo pela fé, Senhor. Encontre nessa igreja, que a sua oração seja: me encontre no meu coração, me encontre na minha casa, me encontre nessa cidade, um coração de fé para que o seu milagre venha operar. Senhor, usa eu, Senhor, como farol, usa eu, Jesus, encontre um coração cheio de fé para que a tua graça venha acontecer, Jesus. Que sejam essas as nossas orações, irmão, que sejam essas. Às vezes o Senhor te trouxe aqui para te ouvir, irmão, eu tenho certeza que uma das duas coisas, a primeira é: pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar olhando para o passado, irmão. Pare de ficar olhando para o seu passado, para aquilo que Deus fez. Se você crê que Deus faz nova todas as coisas, pare de achar que Ele não vai fazer nova todas as coisas na vida do seu marido. Pare de achar que Ele não vai fazer nova todas as coisas na vida de um familiar próximo. Aceite a transformação do Senhor. Viva, confie nessa transformação, irmão. Pare com essa incredulidade, base. Eu não sei quem é você, irmão. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você saia daqui essa noite, que você venha viver essa segunda quinzena de agosto cheio de fé, confiando, acreditando, vivendo, fluindo naquilo que Deus te chamou. Fluindo naquilo que Deus te chamou, irmão. Saia daqui cheio. Então a primeira coisa para você: esqueça o passado. E a segunda é: não paralise por causa da turminha do Zé Povinho. Não paralise com a turminha do Deixa Disso. Não paralise com essa turminha, irmão. Não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou. Não desanime. Ah, ninguém me apoia, ninguém acredita, irmão. Você não vive por aquilo que você está vendo. Você não é guiado por aquilo que está acontecendo. Você é guiado por aquilo que você crê no Senhor, irmão. Então não busque aprovações de homens, mas busque ser um homem e uma mulher conhecida no céu, reconhecida pelo Senhor, irmão. Pela fé que você teve, apesar das suas lutas, que você crê, irmão. Eu não sei qual a sua vontade, mas eu sei que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, irmão. Eu não sei, sabe, irmão, o que vão pensar, eu não sei o que as pessoas estão pensando de mim, Lucão, mas, cara, deixa que fale, deixa que pense. Eu não me importo, irmão. Eu não quero ser reconhecido nessa terra, mas seja alguém conhecido pelo Senhor, irmão. Que o Senhor encontre um coração grato, um coração justo no seu meio. E aleluia por isso, irmão. A minha oração, Pai, é essa. Eu oro para que toda ingratidão, para que toda inveja, para que todo sentimento negativo que tem entrado no seu coração, para que todo sentimento que tem flertado com você, talvez com você parar, todo desânimo que você tem deixado entrar, desacreditado. Às vezes você já tem pensado assim: pô, para que eu fui chamado? Para que eu nasci? Cara, será que é para ser crente mesmo? O que Deus me chamou para fazer que eu não consigo ser nada? Está tudo tão difícil, está tudo tão complicado, ninguém me apoia. E o Senhor está dizendo: não pare, não pare, não desanime, não largue a rede. Confia, irmão, porque a fé é isso. A fé de Hebreus 11 é a certeza das coisas que eu ainda não estou vendo, mas a